livro de Lucas, capítulo 1, do versículo 5 adiante, amém? Lucas 1, versículo 5 adiante. Glória a Deus. Que diz assim, fala, o anúncio do nascimento de João. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judeia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando, à hora do incenso. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Amém? Glória a Deus. Não vou ler mais, né, irmãos, porque a palavra é muito grande, mas aqui nós vemos, né, que a palavra nos fala sobre Zacarias e Isabel, onde eles eram servos fiéis do Senhor, né? Eles eram fiéis ao Senhor, eles seguiam os mandamentos do Senhor. Porém, Isabel era estéril, ela não poderia ter filhos, né? E Zacarias e ela também já estavam, né, avançados de idade. E como na palavra foi dito, quando Zacarias estava cumprindo seu papel sacerdotal, ele foi sorteado para entrar no templo, né? Glória a Deus. E fazer lá, né, a hora do incenso. E ali, estando ele ali, apareceu o anjo do Senhor e disse a ele, Zacarias, a sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, terá um filho, o nome será chamado João. E ali o anjo falou para ele, né, quais eram os feitos que João fazeria, até disse que João seria mais poderoso do que o profeta Elias. E ali, né, João Batista, ali, né, Zacarias, ao invés dele ficar feliz, alegre por receber aquela notícia, ele diz assim ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Se formos analisar, irmãos, aqui, a primeira coisa que o anjo falou para Zacarias foi, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Irmãos, isso era, louvado seja o nome do Senhor, algo que creio eu que Zacarias buscou a vida inteira. Zacarias orou a vida inteira para que Deus desse a ele um descendente, um filho, para que Deus abrisse a madre, né, de Isabel. E aí, na hora de receber a bênção, na hora, né, que Deus estava ali com a bênção para ele, ele ficou incrédulo. Ele não creu que aquilo aconteceria, né? Ele foi colocar a dificuldade, o problema, a enfermidade, como se Deus não soubesse, né, que Isabel era estéril, como se Deus não soubesse qual era a idade deles, né? Então, irmãos, muitas das vezes a gente está igual a Zacarias, ora, jejua, paga, faz de tudo, né, para receber a nossa bênção. Só que a gente não fica atento, entendeu? Porque não é a hora que a gente quer receber. Porque creio eu que Zacarias queria receber, né, mais jovem. Porém, quando Deus nos dá uma bênção, não é só para a honra e glória da gente, né? Mas é para a honra e glória do Senhor. Porque primeiramente é para o Senhor, entendeu? É para testemunhar, né? É para que a gente possa falar ainda mais do nome do Senhor. E aqui o anjo, o interessante também é que o anjo, ele fala, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, eu fui enviado a falar-te, dar-te essas alegres novas. Eu entendo que o anjo quer dizer o que para Zacarias? Zacarias, eu sou Gabriel, eu estou frente a frente com o Senhor, creia você ou não, queira você ou não aceitar a bênção, Zacarias, vai se cumprir. Eu só vim te dizer as boas novas que está chegando. Se você quer ou não aceitar, é um problema seu. Entendeu? Ele mostrou para Zacarias qual era o lugar dele.
né? Porque muitas das vezes Deus fala conosco e a gente quer questionar. Deus não está nos perguntando nada, Deus está determinando algo. E aqui, louvado seja o nome do Senhor, o anjo fala com Zacarias que ele ficaria mudo, né? Fala assim: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. Irmão, Zacarias, ele ficou mudo por conta da incredulidade? Sim, mas creio eu que Zacarias também ele ficou mudo, sabe por quê? Porque ele poderia machucar a alma de Isabel. Porque a bênção não era só dele, não foi só ele que orou, não foi só ele que buscou por aquilo. Creio eu que Isabel orou mais, Isabel queria mais, entendeu? Porque Isabel, ela era humilhada, ela era desprezada por não poder dar filhos. Sabe por quê, irmãos? Porque antigamente, hoje em dia as pessoas não veem, né, a maternidade, né, o poder gerar como as pessoas viam antigamente. Antigamente, uma mulher poder dar filhos era algo extraordinário, entendeu? Então, aquelas que não tinham, né, que eram estéreis, elas não eram vistas na sociedade como uma mulher normal. Elas eram rejeitadas, desprezadas. Então, eu acho que o desejo vinha mais da parte de Isabel. E é muito ruim você ter uma pessoa incrédula do seu lado, que não acredita nas promessas que Deus fez sobre sua vida. Porque se Zacarias ficasse falando, Zacarias chegaria lá e falaria, né, o que o anjo havia lhe dito. Porém, a incredulidade dele, por ele não crer, Isabel perceberia que ele não estava tendo fé para receber. E aquilo era algo que ela almejava, independente da idade dela, porque aqui na Bíblia, em um momento, relata que Isabel, ela duvidou, entendeu? Tipo assim, depois que ela gerou, ela poderia ter falado assim: nossa, nessa idade, né? Ter um filho nessa idade. Na Bíblia não relata que ela falou qualquer coisa questionando a idade dela quando ela recebeu a criança no seu ventre, né? Aqui ela fica alegre. Aqui ela fala que Deus, né, destruiu o opróbrio dos homens, né? Deus destruiu, Deus deu ela vitória sobre os seus inimigos. E a mesma coisa, irmãos, de Deus falar assim: eu vou te dar uma casa, né? E você recebeu, eu recebo, porque eu creio e recebo. E tem alguém ali te dizer como que você vai receber. Olha a sua situação, olha o seu jeito, você não tem onde cair morto, você não tem mal o que comer, como é que você vai ter uma casa? Então aquilo acaba, irmãos, acabando com a nossa fé, né? Machucando a nossa alma. Então Zacarias, querendo ou não, ele também feriria a Isabel. E a bênção não era só dele nem de Isabel, a bênção também era de Deus, era um propósito de Deus, né? E aqui, louvado seja o nome do Senhor, fala, né, que no 6º mês de gravidez de Isabel, o anjo Gabriel, né? É interessante, irmãos, eu sei que é o anjo Gabriel que é o mensageiro, mas interessante é que é quase as mesmas coisas. O anjo Gabriel vai até a Galileia, lá em Nazaré, né? E vai ao encontro de Maria e fala que ela terá um filho, ela conceberá um filho por nome de Jesus, que será chamado Filho do Altíssimo, né? E ali o interessante é que Maria diz assim: como se fará isso, né? Como se fará isso, visto que não conheço um varão? Aqui Maria, ela não está duvidando das palavras ao qual o anjo estava falando. Ali ela estava tendo uma curiosidade, porque ela estava dizendo: eu sou virgem, como eu terei um filho? Ela queria saber como aquilo ia acontecer. Não que ela estava duvidando, ela estava curiosa para saber. E já Zacarias disse: como saberei disso? Olha, irmãos, são quase as mesmas palavras. Zacarias pergunta: como saberei isso? E Maria diz: como se fará isso? Ela está dizendo: eu sei que vai acontecer, mas como eu sou curiosa, eu quero saber como vai acontecer este milagre, né? E aqui, louvado seja o nome do Senhor, o anjo, né, desceu o Espírito, do Espírito Santo desceu sobre Maria, e ali o anjo falou com Maria que Isabel estava grávida, né? E o interessante dessa palavra de que Isabel estava grávida é porque o anjo diz assim, irmãos: aquela que era chamada estéril,
Louvado seja o nome do Senhor. Aquela que era chamada estéril, aquela que ninguém dava nada, aquela que foi humilhada por não gerar, aquela que aguentou calada, mas pedindo ao Senhor, né, um milagre, ela está grávida. Porque ele diz, aquela que era chamada estéril, a qual o Senhor envergonhou os seus inimigos, louvado seja o nome do Senhor, porque para Deus nada é impossível, irmãos. Ele deixa claro aqui para ela, porque para Deus nada é impossível. Muitas das vezes a gente acha que está demorando as bênçãos do Senhor da nossa vida, e não está, irmãos, entendeu? Tanto é que Maria diz assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo assentou-se dela. Irmãos, ela não queria saber qual era o trabalho que ela ia ter, entendeu? Sabe por quê? Porque a responsabilidade de carregar o Filho de Deus, irmãos, não era só gerar uma criança, era o Filho de Deus. Ela não estava preocupada com as retaliações, né? Ela não estava preocupada como o povo iria vê-la se ela nem era casada e ela estava com o filho, né, na barriga. Ela não estava preocupada com quais seriam as consequências de carregar o Filho de Deus. Ela disse, eis-me aqui. Eis aqui a serva do Senhor. Assim também somos nós. Quando, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor nos entrega algo, não é para questionarmos o porquê que Ele está nos entregando. Ou não é para nós acharmos que nós não temos capacidade, porque capacidade quem dá é o Senhor. A gente só tem que fazer como Maria, eis-me aqui, Senhor. Que seja feito conforme a tua palavra. Porque só Deus, né, sabe de todas as coisas. Se Ele entregou a Maria a criança, é porque Ele sabia que Maria teria suporte. E o mais interessante que eu achei desta palavra, louvado seja o nome do Senhor, irmãos, como Deus é lindo. Deus poderia ter entregado a Isabel esta criança antes? Poderia. Porque na palavra fala que Isabel e Zacarias eram servos de Deus, eles obedeciam os mandamentos. Só que sabe o porquê que Deus criou não entregou? Porque na palavra fala que João Batista veio para abrir caminho para Jesus. Como é que Deus iria dar um filho a Isabel, sendo que quando Isabel era jovem, creio eu que Maria nem havia nascido ainda? E Deus não iria dar João Batista para uma mulher, outra mulher gerar, nem Jesus para outra mulher gerar. Era Isabel e era Maria, irmãos. Deus não erra propósito, erra caminho, erra pessoa, não. Deus, ele sabe a pessoa certa na hora certa, entendeu? Mesmo que Isabel teve que esperar uma vida inteira para conceber o seu filho, ela teve que esperar. Talvez para ela falar, será que Deus vai me dar? Não, irmãos. Ela tinha que esperar, porque Maria, ela tinha que nascer. Ela tinha que ter a idade para ela receber, porque tinha que ser Maria. Então, Isabel, ela não ganhou porque ela não merecia, ou porque Deus não ouviu a oração dela, porque no céu não tem uma caixinha escrito descartar a oração, entendeu? As orações são ouvidas, só que é no tempo de Deus, da forma de Deus. Então, Isabel, ela teve que esperar até quase o findar da idade dela para receber a bênção. Porque João e Jesus eram ligados em um só propósito. Se formos analisar a palavra, João Batista, ele nasceu quase na mesma época de Jesus, meses, né, de diferença. Se formos analisar na palavra, João Batista ele ficou no deserto por um tempo, que eu entendo como o quê? Como anonimato. Por um tempo, né, ali aprendendo como anonimato. Jesus, ele também ficou por anonimato. Ele foi se revelar-se depois. Aí, se formos pegar, João Batista começou, né, a pregar o arrependimento. Logo após veio Jesus, sabe? Porque era propósitos, irmãos. Propósito é propósito. Deus não erra o caminho. Deus não faz vira e volta, não. João Batista nasceu para que fosse cumprido, né, a chegada do Filho de Deus. E se formos analisar, irmãos, eles morreram também quase na mesma época. Foi-se cumprido o propósito na mesma época. Aqui, quando fala na palavra que Maria foi ao encontro de Isabel e ao chegar lá, ao cumprimentar Isabel, a criança saltou dentro do seu ventre, era encontro de propósitos, era confirmando o que Deus tinha na vida daquelas crianças, era confirmando que nada ali era em vão, entendeu? Porque não há
não é nada que, né, acontece por acaso, tudo há um propósito debaixo do céu. Então, louvado seja o nome do Senhor. Ali foi uma confirmação de propósito, entendeu? Então, assim, Isabel esperou, irmãos, porque as crianças também deveriam vir de milagres. João Batista iria vir de um estéril, velha já, né, na velhice, e Jesus iria vir de uma virgem, né, limpa, pura. Então, irmãos, se formos ver, veio de milagres, ele já tinha um testemunho desde o ventre, porque quando a gente tem propósito, a gente já vem desde o ventre contando o nosso testemunho. A gente tem testemunho desde o ventre. Então, louvado seja o nome do Senhor, foi para que se concretizasse, né, todas as coisas. Então, a gente não deve ficar questionando o Senhor qual é a hora, qual é o tempo, não. Porque a gente não sabe. Às vezes, você ora 20 anos para que seu filho se liberte. Mas Deus falou, não, com 30 anos eu vou libertar ele. Deus está lá, com 30 anos. Pode orar mais essa que eu vou libertar ele com 30 anos. Mas você não sabe o porquê que Deus vai libertar com 30 anos. Talvez a pessoa que Deus quer usar ele para fazer um milagre na vida ainda nem nasceu. Entendeu? É um propósito de Deus. E aqui nós vemos como foi tão alinhado o propósito de João Batista com Jesus, irmãos. Era um ligado ao outro. A palavra foi bem clara, né? Fala bem claro, né, que não há nascido embaixo do céu maior do que João Batista. Entendeu? Jesus próprio disse isso. Ele confirmou o propósito, né? Então, assim, eu creio que Zacarias deve ter ficado por um tempo triste, porque ele recebeu a bênção e ele não poderia comunicar agora à sua esposa o nome do filho, né? Que ele sabia qual era o propósito, alegrar o coração daquela mulher que ela esperou tanto, e ouvir dele que Deus disse que o filho vai ser maior do que Elias, do que o profeta Elias, e ele não poder falar por quê? Por causa da incredulidade, porque ele queria no tempo dele, ele já tinha desistido, mas creio eu que Isabel ainda não tinha desistido, entendeu? Creio eu que ela ainda tinha esperança de que Deus, entendeu, pudesse abrir a madre dela, porque Deus, irmãos, ele pode todas as coisas, a gente só tem que esperar e crer no Senhor. E aqui se concretizou, né? Foi todo um propósito. E é lindo, irmãos, eu acho lindo. Pensa, as crianças nascerem no mesmo tempo, quase no mesmo tempo, fazerem quase as mesmas coisas e morrerem quase no mesmo tempo. Ligado do começo ao fim, milagre do começo ao fim, Deus falando do começo ao fim. Então vamos ficar ligados nessa palavra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Na palavra fala que há um tempo para todas as coisas, entendeu? Isabel, coitada, ela teve que esperar, ela não entendia, mas ela passou a entender. E aqui na palavra fala que quando o menino nasceu, as pessoas perguntaram, né? Quem será, pois, este menino? Por quê? Porque tudo que aconteceu, Zacarias ficar mudo, este menino ia ser muito importante. E foi muito importante, entendeu? Foi João Batista, né? Glória a Deus. Abriu, olha, irmãos, você poder abrir caminho para Jesus passar. A pessoa, ela tem que estar, nossa, assim com Deus, para ter que abrir caminho para o Filho de Deus passar. Então, que nós possamos guardar essa palavra, irmãos, porque assim como João Batista teve propósito, assim como Jesus também veio com propósito, todos nós viemos com propósito, irmãos. Só que propósitos diferentes, entendeu? Às vezes nós olhamos, conversando umas com as outras, a gente vê, nossa, mas Deus me falou isso. Nossa, mas Deus também me disse isso. Se a gente for ver, ligação de propósito. Deus não une ninguém em vão, não. Deus não coloca ninguém um do lado em vão, não. E quando vamos ver, as promessas são parecidas. O que Deus fala com um, fala com a outra, porque Deus une propósito, assim como uniu, né? Maria e Isabel, que já eram primas. E se formos analisar, irmãos, João Batista e Jesus não poderiam vir de outras mulheres, porque é uma linhagem, entendeu? É a promessa de Abraão, é uma linhagem, entendeu? É do rei Davi, é uma linhagem, não poderia nascer de outras pessoas. Então, tipo assim, sua promessa que Deus prometeu a você, que Deus quer cumprir na sua vida ou na dos seus filhos, não é outras pessoas, é a linhagem, entendeu? É descendência.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, que a gente possa guardar essa palavra e crer que irá acontecer, porque vai acontecer, irmãos. O anjo disse, porque para Deus nada é impossível. A gente só tem que crer no Senhor e depositar a nossa confiança no Senhor, entendeu? Porque, olha, João Batista, ele fez tudo. Irmãos, ele morreu feliz, porque ele sabia para onde ele iria, entendeu? Jesus foi o maior sacrifício que houve na face dessa terra, foi o que Jesus fez por nós. E tem gente que ainda acha pouco, entendeu? As pessoas deveriam, às vezes, ao invés da gente murmurar, questionar o porquê que a nossa vida anda assim, anda assado, a gente tem que dar glória a Deus por Jesus ter, né, descido a essa terra, deixado lá a sua coroa, né, as suas regalias de rei, de príncipe, para vir aqui se humilhar por nós pecadores, né, aceitar o mínimo do homem, suportar, para que hoje nós pudéssemos estar pregando a palavra e ter direito à salvação, porque nós não tínhamos. Então, que a gente venha guardar essa palavra e crer mais nas promessas de Deus, porque o homem pode nos trair, o homem pode nos abandonar, irmãos, mas Deus não. Deus nunca nos fará isso, entendeu? A gente só tem que crer e confiar, porque Ele pode todas as coisas, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, porque se eu falar mais daqui, provém de mim, não de Deus, amém?